Ô, Poli, a gente volta. Meus queridos, minhas queridas, vocês estão top aí, entenderam? Alguma dúvida até agora? Vocês entenderam aquela questão? Gente, tem que fazer jogo de sinal sempre? Tem. Professor, mas teve um monte de questão lá que o senhor não fez jogo de sinal. Fizemos, gente. O problema é que quando os dois números são positivos, eu não vou precisar me preocupar com o jogo de sinal, porque mais com mais dá mais. É só somar. Então fica fácil. O problema é quando tem um menos no meio da conta. Aí menos com mais dá menos ou mais com menos dá menos, professor. Quer dizer que a gente vai ter que subtrair, conservar o sinal do maior, não é não? E aí, professor, como é que a gente vai estar continuando lá? Eu acho que ainda tinha mais uma equação daquela atividade que a gente propôs no primeiro momento. Não tinha, não? Vem cá, vamos continuar a nossa aula. Na tela tá aí já conteúdo para você que está conectando-se agora com a gente. Equações do primeiro grau. No primeiro momento, na nossa primeira aula, a gente já fez um montão de questão, gente. E aí, vamos lá? Tá aí, professor. Faltou essa aqui. Essa aqui eu também vou precisar fazer jogo de sinal? Vamos, gente. Vamos precisar fazer jogo de sinal aí, ó. Vamos ver aqui, professor. 2x mais 1, primeiro membro, é igual a 4x menos 7, segundo membro. Como é que é a etapa resolutiva? Quem tiver x vai para o primeiro membro, quem não tiver x vai para o segundo membro. Minha diretora, diz uma coisa, EJA etapa 5 tem todos os dias? Tem? Tem não, né? Quais são os dias que tem? Segunda, terça e quarta? Terça, quinta e sexta? Rian, terça, quinta e sexta temos aulas ao vivo para a EJA etapa 5, tá bom? Para a EJA etapa 5. Aí depois você dá uma espiada na plataforma, você bota lá no Google, Canal Educação. Você escolhe lá a turma, a série, o assunto, a disciplina. Você vai ver um monte de aula. Todas as aulas que nós estamos apresentando ao vivo, elas ficam disponíveis para vocês lá, o link, para vocês estarem assistindo uma, duas, quantas vezes você quiser. Em algumas delas tem atividade no final do material para vocês estarem treinando, tá bom? Então pode ser que lhe ajude não só na matemática, mas em outra disciplina, tá bom? Professor, já fez, Gabriel? 4, vocês foram rápidos agora. Tiveram cuidado com o jogo de sinal? Vamos ver aqui. Professor, vou começar aqui a minha. Meninos foram rápido agora, rapaz. Eu conversei um tiquinho, os meninos fecharam lá a conta. 2x menos 4x. Ó, o 4x foi para o primeiro membro negativo. É igual. Agora escreve todo mundo que não tem x. Menos 7. O 1 aqui, professor, ó, vai ter que ir menos 1. Professor, esse 2 aqui, como eu não estou vendo o sinal, ele é positivo. Os sinais são diferentes. Quer dizer que eu vou subtrair aqui vai dar 2. Só que vai dar 2 positivo ou negativo. Na adição ou na subtração, sempre conservar o sinal do maior. Ao infinito e além, né? O Buzz Lightyear. É. Menos, vai dar negativo porque conserva o sinal do 4. Menos 2x é igual. Aqui, professor, soma ou subtrai? O professor vai somar. Professor, mais tem ou menos? Gente, jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Sinais iguais dá mais. O professor vai dar 8. Só que vai dar 8 negativo porque conserva o sinal do 7. Aí a minha orientação não é obrigado. Se você não quiser multiplicar por menos 1, você pode fazer do jeito que está aí. Só que aí você vai ter que fazer o jogo de sinal na divisão. Aí você vai ter que fazer o jogo de sinal na divisão. Eu prefiro, toda vez que o cara que tiver juntinho do x for negativo, na hora que eu estiver resolvendo, cheguei nessa etapa da resolução, e eu vi que o número que está juntinho do x foi negativo, gente, eu já vou logo lá, ó, vezes menos 1, no automático. Por quê? Porque ele vai trocar. Ele vai trocar lá, professor. Vai ficar menos 2 vezes menos 1, vai ficar 2x, ele fica positivo, igual. O menos 8 multiplicado por menos 1, fica 8 positivo. E aí? Cara, vamos ver aqui. O 2 está multiplicando, não é? Ele vai passar para o lado do 8 dividindo. Vai ficar x é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. Parabéns, meninos. Show de bola. Tiveram cuidado com o valor do jogo lá. Tiveram cuidado com os respectivos jogos de sinal. Beleza?
Vamos lá então, professor. Letra G finalizada. Eu vou para a segunda questão. Já vai aumentar um pouquinho o nível, né, professor? Ah, não, ainda tinha mais. Deixa eu ver. H, a outra que já muda um pouquinho. Tinha mais um, ó. Tinha mais uma. A outra a gente já vai, as outras equações já vai precisar, ó, até apareceu rapidinho, já vai precisar da distributiva. Já vai precisar da distributiva. Lembra lá? Chuveirinho. E, professor, já é mais difícil? Não, na realidade é porque vai ter parêntese nas equações. Então, vamos ver aqui. Deu 1, Gabriel. Vamos ver aqui, professor. Tudo que tiver x, primeiro membro. Então, quem tem x é esse. Quem tem x é esse. Professor, mas os dois já estão no primeiro membro? Não precisa trocar, não. Então, vai ficar 9x mais 3x é igual. Só vai precisar o senhor jogar o 9 para o lado de lá. Professor, diga uma coisa. Eu já poderia ter feito a conta logo do 9x com 3x? Podia, gente. Podia sim. Você já podia botar lá logo 12x. Aqui vai ficar 15 menos 9. O professor vai dar 12x é igual. 15 menos 9 dá exatamente... Deu quanto, Gabriel, a tua conta aí, cara? Eu acho que tu correu um pouquinho agora. Tu acelerou. Porque 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. 15, o 9 foi para o outro lado subtraindo. 15 menos 9 dá 6, né? 15 menos 9 dá 6. Dá 6. Aqui vai ficar x é igual a quanto? 6 dividido por 12. Outro cuidado que é para vocês terem. Outro cuidado. Não vai fazer 12 dividido por 6. Olha, acabei de falar, Gabriel. Acabei de falar, tu nem esperou eu te dizer. Tu tem que ter essa atenção. Eu sei que o 12 dá... agora você acertou. Eu estava preocupado. Professor, não é 12 por 6, é 6 por 12. O 12 está multiplicando aqui, ó. O 12 é que está multiplicando. Então, o 12 vai passar para baixo, dividindo. Deu fração. Deu fração. A única coisa que eu posso fazer é tentar simplificar. Dá para dividir o 6 e o 12 por 6. 6 dividido por 6, professor, dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. A resposta dessa equação deu a fração 1/2. Deu certo? Dúvidas não. Corrigiu já o Gabriel. Quem está acompanhando, pergunta. Dava para simplificar. Professor, agora sim. Vamos para a questão nível 2, professor. Médias, questões médias agora. Professor, é muito mais difícil essa agora? Não. É a mesma coisa. A diferença é que para a gente começar o desenvolvimento, a gente tem que eliminar os parênteses. E, professor, tem um montão de questão ali. A gente vai fazer de uma por uma. E para a gente eliminar o parêntese, a gente vai fazer o que nós chamamos de distributiva. O que é isso? O númerozinho que fica na frente de cada parêntese, ele vai multiplicar com cada um dos termos que está dentro do parêntese. E o meu cuidado, na hora que eu for fazer essas multiplicações, eu tenho que ter um cuidado redobrado com os jogos de sinais. E, Gabriel, tu fez rápido, Gabriel. Vamos ver aqui. Tu acelerou demais, não? Vamos lá, de uma por uma. Letra A, professor. Como é que vai ficar essa daqui? Tudo que tem x para um lado, que não tem x para o outro? Ainda não. Como tem o parêntese, a gente primeiro tem que eliminar o parêntese. Como é que a gente faz isso? Gente, esse númerozinho que está aqui fora, ó, 3, está na frente do parêntese. Ele tem que multiplicar com o x e depois ele tem que multiplicar com 1. Ou seja, o cara que está fora do parênteses multiplica com todo mundo. Então, eu vou primeiro repetir o que eu tenho e fazer a multiplicação lá. Vai ficar 4x, que eu estou repetindo, menos 1 é igual. Aí tem que fazer lá a multiplicação. 3 vezes o x, o 3 é positivo, o x também é positivo, 3 vezes x vai dar 3x. 3 vezes x vai dar 3x. Agora, esse 3 vai multiplicar com menos 1, professor, que eu estou vendo ali, ó. 3 vezes menos 1, mais com menos dá menos. 3 vezes 1 dá 3. Agora não tem mais o parêntese. Quando eu faço a distributiva, professor, o parêntese some.
Agora, o que tiver x eu passo para um lado, o que não tiver x eu passo para o outro, professor. Então, vai ficar 4x menos 3x é igual ao menos 3 mais 1. Gabriel, eu acho que tu esqueceu só uma coisa. Um detalhezinho de nada. Um tracinho de nada que faltou aí, ó. 4x menos 3x vai dar x, que é igual, menos 3 mais 1, fazendo o jogo de sinal, dá 2. Só que dá 2 negativo, porque conserva o sinal do maior. Menos com mais dá menos, subtrair, só que repete o sinal do 3, que é o maior. Letra A, respondida. Vocês já entenderam? Ah, professor, então, essa multiplicaçãozinha que o senhor está falando aqui é o que nós chamamos de distributiva. É isso, professor? É. Esse chuveirinho, a mangueirinha segurando a água. Entendeu? Letra B, professor. Vamos lá. Antes de passar de um lado para o outro, tem que eliminar o parêntese, professor. Novamente, quem está na frente do teu parêntese aqui é o 3. Esse 3 tem que multiplicar com esse primeiro cara. Esse 3 tem que multiplicar com esse segundo cara. Depois é que a gente vai fazer aquelas trocas lá. Professor, 3 vezes o primeiro x vai dar 3x, mais 3 vezes menos 2, mais com menos dá menos, 3 vezes 2 dá 6. Não bota mais parênteses, né, professor? Não. É igual, estou repetindo, 2x menos 4. Agora sim, quem tem x para o primeiro membro, quem não tem x para o segundo membro. A gente vai ter 3x menos 2x, olha, ele foi menos, é igual ao menos 4, esse 4 é negativo porque ele não trocou de lado, e o 6 vai para o outro lado positivo, professor, mais 6. 3x menos 2x vai dar x, que é igual menos 4 mais 6, este sim, dá exatamente 2 positivo. Essa aí tá certinho, Gabriel. Teve cuidado com o jogo de sinal. Podemos ir para a letra C? Vamos lá, já já eu deixo um tempinho para vocês tentarem sozinhos. Letra C, professor, quanto é que vai dar a letra C aqui? Pode ser? Pode ser esse aqui? Minha diretora, um minutinho para eles fazerem a letra C. Vamos lá, cuidado com o jogo de sinal. Vai lá. Opa, voltamos. Deu quanto, Gabriel? Você que está conectado, por que que não está participando? Vamos participar. Gabriel colocou para mim lá menos 6. Certinho? Vem cá comigo. Professor, eliminar o parêntese primeiro, não é? Esse 2, ele vai fazer a distributiva, vai multiplicar com x, vai multiplicar com este menos 1. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, que é igual. Repete o segundo membro, que é 3x mais 4. Agora sim a gente começa a trocar os termos de lado. Quem tem x, primeiro membro. Quem não tem x vai para o segundo. O professor vai ficar 2x menos 3x é igual. Vou ajeitar aqui. O 4 já estava lá, repete. O 2, professor, ele passa somando, mais 2. 2x menos 3x, professor,
é mais, né, esse 2 aqui, professor. Mais 2 menos 3 vai dar menos 1x. No caso, vai dar menos x, que é igual a 6. Como o coeficiente que acompanha a variável ele não pode ficar negativo, a gente vai se utilizar daquele artifíciozinho. Vou multiplicar a minha equação por menos 1. Esse menos x ele passa a ficar x positivo. E esse 6, que era positivo, ele fica 6 negativo. Parabéns, Gabriel. Resposta, x igual a menos 6. De boa? Vamos para mais, professor. Letra D, professor. Quanto que vai dar aqui? Prof, se eu tiver termos semelhantes no mesmo membro, eu já posso fazer a redução desses termos? Pode. Eu não preciso trocar logo de lado? Não. Nesse caso aqui, como nós temos o parêntese, a primeira coisa que a gente orienta é, tem que eliminar o parêntese, não é isso? Depois que eu eliminar o parêntese, eu vou ver quem ficou no primeiro membro, eu vou ver quem ficou no segundo membro. Por quê? Porque se você já tiver termos semelhantes no mesmo membro, você já pode fazer a redução desses termos semelhantes antes mesmo de começar a troca dos termos de lado. Quer ver? Na nossa situação aqui, esse 3, ele vai multiplicar com o x, esse 3 ele vai multiplicar com o menos 1. Tá bom? Então, vai ficar 3 vezes o x vai dar 3x, professor. E 3 vezes o menos 1 vai dar mais com menos, dá menos 3. Aí tem esse menos 7, que eu estou repetindo, que é igual a 15. Olha só. Depois dessa multiplicação, você tem dois caminhos. Você pode passar aquele 3 e aquele 7 para o segundo membro. Ou, antes de você começar a trocar de lado, você olha para o seu primeiro membro, você olha para o seu segundo membro. Você já dá uma olhada, antes de começar a trocar os caras de lado, se existem termos semelhantes em cada membro. No caso aqui, eu já posso fazer a conta desses dois aqui, ó, desse 3 e desse 7. São o 3 e o 7 lá, eles não têm x. Então, eu já poderia fazer a conta deles? Poderia, professor. Ia ficar o quê? Ia ficar 3x menos 3 menos 7, menos com menos mais. Eu ia somar. Aqui ia ficar menos 10 igual ao 15. Igual ao 15. Entendeu? Entendeu? Foi o que nós fizemos. Ou você poderia ter feito diferente. Ou, deixa eu até separar aqui. Vou repetir ela aqui, ó. 3x menos 3 menos 7 é igual a 15. Ou eu já tinha reduzido os termos semelhantes, ou eu jogava o 3 para cá, eu jogava o menos 7 para cá. Ou seja, fazer aquela troca. Quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro. Você é que escolhe. Professor, qual dos dois é melhor? É melhor que você reduza os termos semelhantes em cada grupo. Depois que você reduzir os termos semelhantes em cada grupo, aí sim é que você começa a trocar de lado. Quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Aqui, professor, iria ficar 3x é igual a 15, passa o 3 para lá, mais 3, passa o 7 para lá, mais 7. Os dois jeitos estão certos. Entendeu? Você fez o segundo caso, né, Gabriel? Eu prefiro o primeiro, já organizar, porque diminui um pouquinho a minha conta, ou seja, diminui o tamanho da minha conta. Quando eu já reduzo os termos semelhantes, a gente já tem, professor, uma conta menor. Agora aqui, professor, o senhor vai pegar só o 10 e jogar para o lado do 15. Vai ficar 3x é igual a 15 mais 10. Desse outro lado, professor, vai dar 3x é igual 15 mais 3 dá 18. 18 mais 7 vai dar 25. Professor, mesma coisa. 3x é igual a 25. X vai dar 25 dividido por 3. Professor, como não dá para dividir o 25 por 3?
e eu tenho ali a minha fração, a única coisa que eu poderia tentar fazer era simplificar a fração. Não dá para simplificar, então tua resposta é só este 25 terços do jeito que está aí. O outro dava a mesma coisa, professor. X é igual a 25 dividido por 3. Dá o mesmo resultado. Beleza? Qual dos dois eu faço? É você que escolhe, gente. A orientação é que, se você tiver termos semelhantes no mesmo membro, você já reduz logo. Já reduz. Depois que você reduzir, aí é que você vê. O que sobrou de x? O que sobrou que não tem o x? Aí você vai trocando de lado. Vamos para a letra E, professor. Olha aí. Será que vai aparecer... Essa aqui não vai ter termos semelhantes do mesmo lado. Eu tenho só que fazer a distributiva ali, professor. Vai ficar... 7 aqui, ele vai multiplicar com x. Esse 7 vai multiplicar com o 4, professor. 7 vai multiplicar com x, o 7 vai multiplicar com 4. Aí tem que ter cuidado. 7 vezes x, professor, mais com mais, vai dar positivo. 7 vezes x é 7x. 7 vezes menos 4, mais com menos, dá menos. Ó, o jogo de sinal, cuidado. 7 vezes 4, 28. Igual. Agora eu vou repetir. 2x menos 3. Aí eu quero que você olhe aqui. Olha para o primeiro membro. No primeiro membro você tem termos semelhantes? Não. Não tem. No segundo membro, você tem termos semelhantes? Não, professor, porque o 7 ele não é semelhante do 28, porque o 7 tem x, o 28 não tem x. O 2 lá no segundo membro não é semelhante do 3, porque o 2 ele vem acompanhado do x e o 3 não. Então, nesse caso, como eu não tenho termos semelhantes nem no primeiro membro, nem no segundo membro, a gente vai começar aquela troca de termos de lado. Quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tiver x vai para o segundo. Então, a gente vai começar escrevendo tudo que tem x no primeiro membro. Vai ficar 7x, aquele 2x que eu estou visualizando, ele passa subtraindo. Vai ficar menos 2x é igual, professor, não tem mais x, boto igual. Aí vou repetir quem já estava no segundo membro, que é menos 3. E aquele 28 ali, professor, ele passa para lá mais 28. Fazendo a conta. 7 menos 2 dá 5. X é igual menos 3 mais 28. Professor, menos com mais dá menos, né? Sinais diferentes dá menos. Quer dizer que a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. Professor, se eu subtrair 3 de 28, dá 25. Né? Só que vai dar 25 positivo, porque conserva o sinal do 28. 5x igual a 25. A gente sabe que aquele 5x é a mesma coisa que 5 vezes x, que é 25. Então, o 5 aqui, para tirar ele daqui, ele está multiplicando, eu jogo para o lado do 25 dividindo. Vai ficar x é igual a 25 dividido por 5, que a gente escreve como se fosse uma fração. 25 dividido por 5 dá exatamente 5. Parabéns, Gabriel. Show de bola. Essa aí foi tranquila. A ideia aqui é a gente começar a trabalhar com a questão, professor, da distributiva. Professor, pode aparecer quantas distributivas em uma equação? Gente, pode aparecer várias distributivas. Várias, várias e várias. Então, vamos lá, professor. Vamos para mais uma. Letra F, professor. Olha aí, ó. Aqui eu vou fazer a distributiva 2 vezes. Aqui eu vou fazer a distributiva 2 vezes. Vamos lá, professor. Esse 3, ele vai multiplicar com x e depois ele vai multiplicar com menos 2. Tem parêntese no segundo membro. Esse 4, ele vai multiplicar com 3 e depois vai multiplicar com o menos x. Cuidado com o jogo de sinal. Então, vamos lá, professor. 4, primeiro membro. 3 vezes x vai dar 3x. Sabe onde é que alguns alunos acabam errando? Escreve assim, 3x menos 2. O que está errado, professor?
Professor, o senhor só multiplicou 3 com o primeiro termo. Toda vez que eu tiver o parêntese, esse cara multiplica com cada um dos termos. Não pode esquecer, tá bom? Então, professor, não é 2 aqui não, professor. Por quê? Aquele 3 que está lá, ele multiplica com x e depois ele multiplica com 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Só ajeitar esse 6 aqui. Que é igual. O 4... ele vai multiplicar com 3. 4 vezes 3 dá 12. O 4 vai multiplicar com menos x. 4 vezes menos x, mais com menos dá menos. 4 vezes x vai dar 4x. Passa, professor, o que tem x para o primeiro membro. O que não tem x vai para o segundo membro. Professor, 3x, que eu estou repetindo. Estou vendo aquele 4x que está lá no segundo membro. Ele é menos, né? Então, ele vem para cá, mais 4x. Não tem mais ninguém com x, coloco igual. Escreve quem não tem x aqui é o 12, professor. Repete o 12. E eu estou vendo aquele 6, professor. Aquele 6 que está lá no primeiro membro, ele não tem x nele, né? Então, eu vou jogar ele para o segundo membro. Como ele é menos lá no segundo membro, ele vai passar, professor, mais 6, professor. Reduzindo agora os termos semelhantes. 3x eu posso fazer conta com 4x. 3 mais 4, 7. Aqui é que eu não preciso me preocupar com o jogo de sinal, porque tanto o 3 quanto o 4 são positivos. É aqui que às vezes a gente acha que não faz jogo de sinal, mas faz, é porque os sinais são iguais. Mais com mais dá mais, conserva o sinal do maior. Por isso eu não preciso me preocupar em conservar o sinal do maior, porque os dois são positivos, professor. A mesma coisa acontece quando os dois números são negativos. Se o cara disser conserva o sinal do maior, qualquer sinal que eu pegasse ia dar menos. Igual 12 mais 6, 18. Já entendi que quando o número está assim juntinho da letra, 7x, isso aqui ele está dizendo para mim que é 7 vezes x, que é igual a 18. E para esse cara que está na frente da letra sair dali, eu tenho que jogar ele para o outro lado. Eu entendo que o númerozinho que está coladinho na letra, ele está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado, obrigatoriamente dividindo. Vai ficar 18 dividido por 7. Aí você vai dizer, professor, mas 18 não dá para dividir por 7, professor. Pelo menos, dá para simplificar? Não. Então, eu deixo na forma de fração mesmo. Toda vez que não der para dividir, professor, você vai encontrar um resultado fracionário. Mas, caso o teu resultado seja fracionário, tu tem que ter cuidado em verificar se é possível a simplificação. Tá bom? Letra G, professor. Vai lá. E agora, professor? E essa aqui? Quanto é que vai dar o resultado dessa aqui? Professor, do mesmo jeito da anterior. Esse 3, ele vai multiplicar com todo mundo que está aqui dentro. Ele vai multiplicar com esse cara, vai multiplicar com esse cara. No segundo membro também, esse 2, professor, ele vai multiplicar com este cara e com este cara. Só ter cuidado aí. Prof, vai lá então. 3 vezes o 3x vai dar 3 vezes 3, vai dar 9x. Agora, 3 vezes o menos 1, mais com menos dá menos. 3 vezes 1 vai dar 3, que é igual. Certinho? Agora, vamos para o segundo membro. 2 vezes o 3. 2 vezes o 3 vai dar 6x. Mais 2 vezes mais 2, mais com mais dá mais. Estou fazendo jogo de sinal. 2 vezes 2 dá 4. Bateu com o seu pensar aí? Tá direitinho? Pronto, professor. Dou uma olhada no primeiro membro. Dou uma olhada no segundo membro. E eu vou logo buscando verificar se é possível a redução de termos semelhantes. Tipo, aquele 9 lá, eu posso fazer conta com aquele 3? Não, professor. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Aquele 6 e aquele 4 que estão no segundo membro, eu posso fazer somar aquele 6 com aquele 4? Não, professor. Por quê? Porque eles não são semelhantes.
Quem tem x faz conta com quem tem x. Quem não tem x faz conta com quem não tem x. Isso na adição e na subtração. Então, o que a gente vai fazer agora é agrupar os termos semelhantes. Como tudo que tiver x vai para o primeiro membro, tudo que não tiver x vai para o segundo membro. Então, eu vou repetir esse 9x no primeiro membro. Estou olhando para aquele 6x. Ele está no segundo membro, professor, e ele é positivo, né? Então, vem menos 6x, se eu trocou ele de lado. Tem mais alguém com x? Não. Igual. Agora, a gente começa a escrever todos os que não tem x. Começa aqui, professor, repete o 4. É positivo, não troquei de lado. Agora, aquele 3 eu tenho que jogar para o lado 4. Como ele é menos no primeiro membro, professor, ele vai mais 3, professor. Ele vai mais 3. Eu estou colocando algumas questões que de fração, Gabriel, justamente para o aluno não achar. Ih, professor, não deu certo aqui. Alunos acabam dizendo para mim que quando chega num resultado que é fração, acha que errou. Gente, o resultado pode dar fração sim. O resultado pode dar número negativo, o resultado pode dar qualquer número. Então, para você entender que se der uma fração, não quer dizer que você errou. Pode estar certo. Prof, 9 menos 6 vai dar 3x, que é igual a 4 mais 3, dá 7. O 3 aqui, você já entendeu que é 3 vezes x, que é igual a 7. O 3 ele está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Parabéns, Gabriel, certinho. X vai dar 7 sobre 3, ou seja, 7 dividido por 3. Dá para dividir? Não. Então, o que nós encontramos foi um resultado fracionário. Quando o resultado for fracionário, você só tem que ter um pequeno cuidado. Qual que é? Você tem que verificar se a fração que você obteve lá, ela é passível de simplificação. 7 e o 3 dá para simplificar? Dá não, professor. O que é simplificar mesmo? Dividir por um mesmo número. Não, professor, 7 e o 3 não dá para dividir por um mesmo número. Então, essa é a resposta da sua equação. Professor, caso eu quisesse dividir o 7 por 3, podia? Podia, só que ia dar um número com vírgula. E às vezes podia dar até um número, uma dízima, um valor que não é exato, eu não aconselho. Beleza? Prof, letra H, professor. Quanto é que vai dar aí? 7x, 7 que multiplica x menos 2 é igual a 5 que multiplica x mais 3. Cara, não esqueço jamais. Bate o olho, estou vendo parênteses, professor. O cara que está fora não vai esquecer. Ele multiplica com o primeiro e ele multiplica com o segundo. Professor, se tivesse 3 termos dentro do parêntese, o cara que está fora ia multiplicar com cada um desses termos. Professor, se eu tivesse 4 valores dentro do parêntese, o cara de fora ia multiplicar com cada um dos 4 valores. A não ser que os valores que estivessem dentro do parêntese, professor, eles pudessem ser reduzidos. Eu tivesse valores semelhantes. Aí, nesse caso, a ideia é, antes de começar a distributiva, você ia ver se o que está dentro do parêntese era possível de simplificação. Aqui, no caso, professor, dentro do parêntese, você tem x e o 2. Eu posso fazer a conta do x com 2? Não. Então, vamos para a distributiva. 7 vezes x dá 7x. 7 vezes o menos 2 vai dar menos 14, que é igual. Esse 5 vai fazer distributiva com x, vai fazer distributiva com 3. E agora, cara? Como é que eu desenrolo aí? 5 vezes x, 5x. 5 vezes o 3, mais com mais dá mais. 5 vezes 3 vai dar 15. Tá, professor, e agora? O que tem x, primeiro membro. O que não tem x, segundo membro. Vai ficar 7x menos 5x, porque o 5x estava lá no segundo membro, né? Passei para o primeiro membro subtraindo. É igual, professor, a 15, que eu vou repetir, lógico. Continua positivo. Não troquei de lado. Agora, aquele 14zinho, professor, ele tem que passar para o lado 15. E lá ele está no primeiro membro menos, não é isso? Eu vou até fazer o que você fez aí, Gabriel, para deixar registrado.
tá bom? Professor, o 14 vai ficar mais 14. Então, 7x menos 5x dá 2x, que é igual 15 mais 14 dá 29. Já entendi que esse 2 aqui, professor, ele multiplica com x, não é? Então, meu x, ele é 29 e o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Deu 29 sobre 2. Professor, 29 não dá para dividir por 2. Opa! Então, temos aí uma solução fracionária. O que é que eu posso verificar? Se é possível a simplificação. Professor, simplificar 29 com 2 não dá. Então, eu já posso dizer que a minha resposta, professor, é 29 meios, professor. Essa é a resposta? É. Ah, professor, mas aqui eu estou olhando as alternativas e a resposta deu com vírgula. Gente, se você quiser, você pode dividir. Ou você pode dizer que x é igual. Aí você pode fazer a conta. 29 dividido por 2. Só que vai dar com vírgula. Posso colocar? Pode, gente. Como foi que você fez, Gabriel? Ah, entendi. Arredondou, né? 15. Tem que ser um valor menor do que 15. Prof, fazendo a conta mesmo, eu tenho, professor, 2 vezes... Pega aqui o 2. 2 vezes 1 dá 2. Para esse 2 sobra nada, professor. Baixa o 9. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4... 2 vezes 4, 8. Está chegando. 2 vezes 5, 10. Passou, professor. É 2 vezes 4, 8. Para 9 sobra 1. Tem mais alguém para baixar? Não. E agora, como é que continua? Eu puxo uma vírgula, eu acrescento um 0. 2 vezes 5 dá 10. Para 10, nada. Então, 29 dividido por 2 dá exatamente 14,5. Então, eu poderia deixar a resposta na forma fracionária ou na forma decimal. Mas deixa eu perguntar para ti. Você acha que você ia querer ter o trabalho de dividir se você pode deixar na forma fracionária? Lógico que não. A gente deixava mesmo na forma fracionária para a gente não ter esse trabalho. Professor, diz uma coisa. Eu já aprendi a resolver a equação. Eu acredito que você já aprendeu a resolver a equação. Eu vou usar essas equações para resolver situações, problemas dentro da matemática e do meu cotidiano? Vou. Para isso, eu vou começar a fazer algumas colocações aqui. Por quê? Porque nem sempre a equação ela vai estar lá pronta para me resolver. Às vezes, eu tenho que montar a equação, gente. E professor? Presta atenção aqui comigo. Se eu vou resolver alguns problemas, às vezes eu preciso montar a equação. Então, eu quero que você aprenda algumas nomenclaturas. Quando você estiver lendo numa situação, problema, e o cara falar assim, um número, ele lhe disse qual é o número? Não. Quando o cara disser para você um número, você já entende que esse número é o que você quer descobrir. É x. Acho que já está até feito, professor. O dobro de um número. O teu ponto de partida é esse cara aqui, ó. Se você está dizendo para mim que um número é x, tu lembra lá, um número. O dobro de quê? De quê? De um número, professor. Um número não é x? Como é que eu acho o dobro de alguma coisa? O dobro de alguma coisa multiplica por 2. Se um número é x, professor, o dobro desse número é 2 vezes o x. Eu também vou precisar que vocês saibam o que é o triplo. O triplo de quê? De quê? De quê? Professor, de um número. Ah, professor, um número não é x? Professor, um número é x. Então, o dobro do número é 2 vezes o x. O triplo do número, professor, é 3 vezes o x. Que nem precisa você colocar essa bolinha. Você já escreve 3x. Eu posso perguntar o quádruplo de um número. Professor, o quádruplo multiplica por 4 de um número. Um número não é x? Então, é só multiplicar 4 vezes x. Você entendeu? Um número, x. O dobro, 2x. O triplo, 3x. O quádruplo, 4x. Entendeu? Um número, x. O dobro de um número, 2x.
o triplo de um número, 3x, o quádruplo de um número, 4x. Dúvidas? Acho que não, não é? Um número é x, o dobro do número é 2x, o triplo do número é 3x, o quádruplo do número é 4x. Beleza. Outras nomenclaturas que eu posso precisar. Eu também posso perguntar a metade de um número. Professor, se um número é x, que o senhor falou agora há pouco, como é que eu acho a metade de alguma coisa? Professor, a metade é o senhor dividir por 2. Então, a metade de um número é o x dividido por 2. Se eu quero achar a terça parte de um número, professor, um número não é x? Terça parte é dividir por 3. Professor, eu quero a quarta parte. Falou de parte, professor, é dividir. Se um número é x, a quarta parte de um número é x dividido por 4, que eu escrevo na forma de fração. Ainda não vou falar de quadrado, não, Gabriel, porque senão vai para a equação de segundo grau. Entendeu? Vai para a equação. Professor, eu posso perguntar, professor, 2/3 de um número. 2/3 de um número vai ser 2x sobre 3. Você entendeu? Recapitulando. A metade de um número é x sobre 2. A terça parte de um número é x sobre 3. A quarta parte de um número é x sobre 4. E 2/3 de um número é 2x sobre 3. Professor, por que eu preciso dessa representação? Como eu falei agora há pouco para vocês. Às vezes, eu tenho que montar a minha equação. Tipo, professor, olha esse exemplo aqui. Você está vendo alguma equação? Não, professor, não estou vendo. Eu vou ter que montar? É. Ele diz para mim, 3 números consecutivos somam 369. Determine o maior deles. Professor, tipo assim, um número é x. Quando é que números são consecutivos, gente? O que é consecutivo? O significado da palavra. Consecutivo é que vem logo em seguida, não é? Tipo, se eu pegar o número 2, quem é o consecutivo do 2? É o 3. Quem é o consecutivo do 3? É o 4. O número que é consecutivo, não, Gabriel, com 3 letras não, só com a mesma letra. Porque senão a gente não resolve com 3 letras. Então, professor, o x, o consecutivo do x é o x mais 1. O consecutivo do x mais 1 é o x mais 2. Um número que é consecutivo, ele é sempre uma unidade maior do que o outro. Então, na minha situação aqui, professor, eu teria que 3 números consecutivos poderiam ser representados. O primeiro número é x, o outro é x mais 1, porque é uma unidade maior, o terceiro número é x mais 2. Ele disse que esses 3 números consecutivos, a soma deles, esse, mais esse, tem que dar 369, ou seja, montei a minha equação, professor. Agora tu resolve igual como nós fizemos. O que tem x, não é, passa para o primeiro membro, o que não tem x passa para o segundo. Mas ali eu reduzi primeiro os termos semelhantes. Vou passar o 3 para o lado do 369, ele vai passar subtraindo. Nós vamos ter que 3x é 363, x é 363 por 3, x é igual a 121. Quem são os 3 números consecutivos? 121, 122, 123. Quem é o maior deles? 122. Entendeu? Primeira aula de problemas. Próxima aula tem mais. Valeu, grande Gabriel. A gente se despede com aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.